Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, pelo privilégio de abrir a sua palavra. E ela é maravilhosa, Senhor. Mas, Deus, ninguém é capaz de aprofundar, Deus, essas verdades tão maravilhosas que o Senhor nos deu, revelou nas Escrituras. E nós clamamos agora graça, Espírito Santo, graça, para que a gente possa entender o que está escrito aqui. Mas não apenas entender com o nosso intelecto, nos ajuda, Senhor, a viver a sua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, ó Deus, mas que sejamos achados diante do Senhor praticantes da sua palavra. Deus, diante de nós está essa palavra que é eterna, que é verdadeira e que transforma vidas realmente. Então nós clamamos agora, Senhor, usa a sua palavra para confortar o coração do teu povo, para exaltar o teu santo nome, para nos transformar, Senhor, à imagem de Jesus. Ilumina agora o nosso entendimento para entendermos a sua palavra. Dá, ó Deus, graça ao teu servo, ó Deus, para que eu possa expor a tua palavra de maneira que é fiel ao Senhor, de que glorifica o teu nome e exalta Cristo, para o bem do teu povo e para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no livro do profeta Malaquias. Nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens, não longa série, mas uma série curta de mensagens nessa profecia que é tão profunda e tão maravilhosa, que é a profecia de Malaquias. É um livro pequeno, como o livro de Ageu é pequeno, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, porque não faz jus à profundidade desse livro. Então, Malaquias capítulo 1, e nós vamos ler apenas 5 versículos, porque é o que nós podemos cobrir hoje. E se nós cobrirmos esses 5 versículos, eu já vou estar satisfeito. Malaquias capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E diz assim a palavra de Deus: uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terra devastada e entreguei a sua herança aos chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Palavra de Deus. Meus irmãos, muitas vezes, e essa história é uma história que eu escuto de novo, e de novo, e de novo, que é a história do imigrante. É a história do imigrante que sai do seu país, cheio de sonhos, que vai para os Estados Unidos, e lá ele vai conseguir mudar de vida, e cheio de expectativas. E muitas vezes eles relatam para mim: nós viemos cheios de sonhos, cheios de expectativas, oramos, o Senhor nos deu promessas de que Ele estaria conosco, de que Ele nos abençoaria, então decidimos vir, baseado nessas promessas. Nós viemos aqui, mas quando eles chegam aqui, o que eles encontram? Eles encontram árvores
lotadas de dinheiro, que você apenas para o seu carro e pega o quanto você quer e leva para casa. É isso que você encontra quando chega aqui? Não sei a realidade de você, mas a minha foi bem diferente dessa. Nós chegamos aqui e nós encontramos uma realidade talvez tão dura quanto ou mais dura do que a realidade que nós estávamos. E aí nós trabalhamos 80, 90, 100 horas por semana. E sofremos e fazemos tudo que nós podemos para sobreviver. E aí é nesse momento de dificuldades e de tantas lutas que o nosso coração começa a desanimar, a fraquejar. Nós começamos a pensar, será que valeu a pena? Eu costumo falar que os imigrantes, no primeiro ano, acho que não tem um dia que você não pensa em voltar. Eu vou embora. Então saem com sonhos, saem com expectativas, saem com tudo aquilo, e talvez até mesmo uma direção de Deus para fazer. Mas quando chega aqui, a realidade que encontra é completamente diferente do que esperava. É nesse momento que as expectativas são frustradas. E quando as expectativas são frustradas, o que vem logo depois disso? O desânimo. E é a fase em que muitos de nós talvez estejam, o desânimo. Mas esse mundo não é o mundo do imigrante apenas. Porque esse era o mundo exato de Malaquias e do povo de Malaquias. É para esse povo com expectativas frustradas que Malaquias está pregando a palavra do Senhor. É um povo, e você lembra de todo o contexto, eles foram cativos para a Babilônia, debaixo da opressão de Nabucodonosor, em 586. Deportados. Israel foi destruído em 722 pelos assírios. Agora, em 538, entra um novo rei, um novo governador sobre o mundo. Agora o governo é a Pérsia, não mais a Babilônia, como Deus havia dito já através dos profetas. Então, os persas libertam o povo. Ciro assina um édito e manda o povo voltar. Em 538, ele dá a liberdade para eles voltarem para suas terras e reconstruírem o seu templo. Eles voltam. Em 536, eles começam a reconstrução, constroem um altar, como nós vimos no livro de Ageu. E eles logo abandonam a obra. E durante quase 20 anos, isso tudo fica parado. Até que Deus chama o profeta Ageu e os chama à reconstrução. O templo, então, é terminado em 516. Nós temos a dedicação do templo, nós vimos isso no livro de Ageu. Então, o templo está construído, o altar está construído, os sacrifícios estão sendo feitos. Existe a obediência à lei mosaica, pelo menos em parte. E as coisas estão fluindo. Então, em 458, antes de Cristo, depois desse tempo de Ageu, nós temos uma outra volta. Agora volta Esdras. Esdras, que é um sacerdote, um escriba muito hábil, que conhecia muito bem a lei, e ele volta para trazer um renovo espiritual para a nação. Um pouco depois dele, em 445, nós temos Neemias, copeiro do rei, você conhece a história dele, de Xerxes. Xerxes ordena que ele volte e reconstrua a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém. E tem todo aquele desafio de reconstruir tudo, por causa da dificuldade com os vizinhos, da opressão com os vizinhos, mas finalmente o muro é reconstruído. Então é mais ou menos nessa época, é mais ou menos nesse tempo que Malaquias está profetizando. É para esse povo que Malaquias está profetizando. O povo que voltou, o povo que já reconstruiu o templo, o povo que já construiu o altar, que segue as normas da lei, que oferece os seus sacrifícios, que obedece o calendário litúrgico. Mas a vida se encontra destruída.
apesar de tudo isso, é um caos. Apesar de templo, apesar de sacrifícios e altares, apesar da religiosidade, é um caos. E é nesse tempo, então, que Deus levanta Malaquias, um tempo de expectativas frustradas. E por que expectativas frustradas? Porque como os imigrantes, eles voltam agora para a sua terra. E eles esperam encontrar algo bem diferente do que eles encontram. Porque, afinal de contas, antes do exílio, o profeta Jeremias havia dito que vocês vão para o exílio. E o exílio vai durar 70 anos. Depois desse tempo eu os trarei de volta. Então chegam nem os 70 anos, não estão completos os 70 anos ainda. E Deus então já liberta esse povo que pode voltar para reconstruir o seu templo em 538, como eu disse. Aí Jeremias então profetizou que eles seriam levados e que eles retornariam. Então Jeremias estava certo. Deus cumpriu as suas promessas. Então, se Deus cumpriu essa promessa de retorno e de construção do templo mais uma vez, então as outras promessas dos outros profetas também vão se cumprir. Porque se Deus cumpriu a palavra dele através de Jeremias, ele vai cumprir aquilo que ele falou através de Isaías. Ele vai cumprir aquilo que ele falou através de Ezequiel. Ele vai cumprir as outras promessas que Jeremias deu. E tantos outros profetizaram. Era essa a expectativa deles. Nós vamos voltar para a terra, e quando voltarmos para a terra, todas aquelas promessas de bênçãos que Deus nos deu através dos profetas vão acontecer. Porque essa aqui aconteceu, Jeremias falou, aconteceu. Então agora o que vai vir é só bênção, só vitória. É isso que nós estamos vivendo agora. E eles voltam. E aliás, quais são as promessas que eles tinham? Eles tinham promessas muito maravilhosas. Como, por exemplo, Deus vai trazer um novo rei da linhagem de Davi, um Messias, que vai governar, e vai governar com justiça, e vai ser o representante de Deus. A linhagem de Davi não acabou. Deus vai levantar um renovo. Deus prometeu através dos profetas que o templo seria reconstruído, que a sua glória encheria aquele templo. Deus prometeu que ele mesmo governaria a nação e que Jerusalém seria o centro do mundo e de todas as nações. Deus prometeu, aliás, no livro, como nós vimos em Ageu, que foi aonde nós paramos, Ageu promete o quê para aquele povo? Que Deus vai pegar Zorobabel e vai levantar Zorobabel e vai usar Zorobabel como um anel de sinete. Que Zorobabel agora vai ser o meio pelo qual ele vai trazer esse tempo de bênção e fartura. Isso em 520 a.C., como nós vimos em Ageu. Mas aqui quase 100 anos se passaram. Zorobabel foi usado? Aconteceu alguma coisa? Aonde estão todas as promessas de Deus, que Deus nos prometeu e não se cumpriram? Então é nesse momento que eles voltam cheios de expectativa, essas expectativas não são cumpridas. E aí, o resultado é o quê? Frustração. O resultado, então, é que o povo começa a questionar o amor de Deus. Eles começam, então, a questionar se o amor de Deus é real. Por que as promessas não se cumprem? Por que o Deus que falou que ia fazer não está fazendo? É nesse momento de frustração que eles começam a duvidar do amor de Deus, e não a duvidar de uma maneira aberta, não duvidar de uma maneira questionando a Deus e falando para todo mundo, nós duvidamos do amor de Deus, mas de uma forma bem prática. Eles não falavam que duvidavam, mas a sua vida e como eles viviam mostrava muito claramente que eles duvidavam. Por quê? Porque agora a adoração deles era uma adoração mecânica. Porque agora a adoração deles é uma adoração sem convicção.
porque agora o serviço que eles faziam a Deus, o culto que eles prestavam a Deus, era um culto sem nenhuma alegria. Agora a obediência é uma obediência por obrigação, eu obedeço porque eu tenho que obedecer o calendário religioso, porque eu tenho que trazer os sacrifícios que são me obrigados a trazer, não porque eu amo o Senhor. É isso que começa a acontecer. As frustrações vão levar esse povo a fazer o quê? A ter um relacionamento com Deus indiferente. Não diferente, nós temos os sacerdotes. Aí os sacerdotes, então, eles começam a oferecer animais doentes e defeituosos no altar do Senhor. Quando a lei diz que esse tipo de animal não poderia ser aceito e nem sacrificado no altar do Senhor. Aliás, Deus até pergunta para eles, ou fala para eles: pega os animais que vocês me oferecem e levem para o governador para ver se ele aceita esses animais como oferta, como um presente. Se os governadores humanos não aceitam esses animais, por que eu, o Senhor, tenho que aceitar? Então eles faziam, mas eles faziam porque tinham que fazer, faziam porque eram obrigados, faziam porque se sentiam, se eu não fizer, Deus não vai me abençoar, ou Deus vai me amaldiçoar. Eles faziam porque eles tinham que fazer. Então eu vou trazer o quê? Eu vou trazer o doente, eu vou trazer o defeituoso, e ofereço para Deus o resto, eu ofereço para Deus o que sobra. Por quê? Porque o povo não se importava mais com o Senhor, por causa das frustrações deles. O que falar então dos dízimos e das ofertas, que o povo negligenciava? Não tem dízimo e não tem oferta. Se eles oferecem esse tipo de animal, quem dirá dízimo e oferta? Então eles entraram num padrão. Qual que é o padrão? Era a religião do mínimo necessário. É fazer o mínimo necessário para eu poder manter as aparências. Era isso que esse povo fazia. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque eu não estou falando do povo de Ageu, eu não estou falando do povo de Malaquias, eu estou falando de nós. Porque esse é o nosso mundo, porque essa é a nossa vida. Será que alguma coisa mudou? Não é exatamente isso que nós vivemos e fazemos hoje. É um povo que olha para as promessas maravilhosas que nós temos na Bíblia e que começa a avaliar essas promessas e olhar para isso aqui e começa a comparar com a vida e fala assim: mas espera aí, tem alguma coisa que não está certo, porque olha o que está falando aqui, olha para a minha vida, isso aqui não está certo. Não está batendo, as promessas de Deus não estão se cumprindo na minha vida. E isso vai começar a criar frustrações no meu e no seu coração. Então, o povo vai ao culto, nós vamos ao culto por hábito. Nós servimos por obrigação, porque acha que Deus precisa disso e nós queremos fazer Deus, uma troca com Deus, né? E pensamos que Deus, ele precisa corresponder a isso. E aí ele não corresponde àquilo que nós queríamos que ele nos desse. Nós não temos a bênção material que nós queríamos, e nós então começamos a nos frustrar com Deus. Nós começamos então a nos decepcionar com ele, e caímos naquela religião do fazer o mínimo necessário. Eu faço o mínimo necessário para manter a aparência da religião. Eu vou no domingo, mas eu vou porque eu tenho que ir. Eu sirvo porque o Rodrigo fica me abuzinando a cabeça. Eu faço porque senão eu não sei se Deus vai me castigar se eu não fizer. É o tipo de relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. Tudo por causa do quê? Frustrações. Nós nos frustramos com Deus. E a culpa disso é nossa, nós nos frustramos com Deus. Então, nós entramos num momento mecânico, de relacionamento mecânico com Deus. E porque
nós temos esse tipo de relacionamento, fica muito claro porque nós não queremos investir tempo, nós não queremos investir dinheiro. Porque na nossa cabeça, a gente só vai investir tempo e dinheiro naquilo que nos dá retorno. E Deus não dá retorno. Então eu não vou investir meu tempo servindo, vou obedecer o mandamento de investir na obra do Senhor. Por quê? Porque não dá retorno. Porque eu estou frustrado com o Senhor. Essa é a nossa realidade, a mesma realidade do povo de Malaquias. Então o texto começa, essa é só a introdução. O texto começa no versículo 1, uma advertência. A primeira palavra, aliás em hebraico é uma única palavra, uma advertência. Uma advertência. Aí ele diz aqui algo que é maravilhoso. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. E por que é maravilhoso? Uma advertência, uma palavra do Senhor contra Israel. Por que é maravilhoso? Porque o simples fato dele chamar esse povo de Israel já é maravilhoso. Nós temos que lembrar de uma coisa, contexto. O povo não era chamado de povo de Israel. Lembra que depois de Salomão, da morte de Salomão, o reino é dividido. Nós temos Israel no norte, que é completamente paganizada, que é completamente idólatra, e nós temos Judá no sul. E eles mantinham muito bem essa distinção entre Judá e Israel. Eles não queriam se misturar. Depois, em 722, como eu já disse, em 722, o reino do norte cai, e logo em 586 nós temos Judá que cai. Qual é o ponto? O ponto é que a nação é dividida, desde o tempo de Salomão, Israel e Judá, Israel e Judá, os reis de Israel, os reis de Judá. Não se usava mais Israel. Agora é interessante que eles voltam do cativeiro, e Deus fala, uma advertência, palavra de Deus contra Israel. Isso aqui então é a graça de Deus. Deus chamando esse povo que está oferecendo o mínimo necessário, esse povo desobediente, esse povo que não quer, que está oferecendo lá animal doente, defeituoso, esse povo que não quer obedecer a Deus, esse povo que está se relacionando com Deus de maneira indiferente, esse povo Deus chama de Israel. E esse nome carrega todo o peso da aliança, é o povo da aliança. Ele não chama de o resto do povo, ele não chama apenas de nação de Judá, ele fala Israel, é o meu povo, é o povo da aliança. Mesmo no meio de tudo que eles estão vivendo, Deus os chama de Israel. E aqui nós temos uma lição maravilhosa para nós, porque Deus vai chamar eles de Israel, apesar de todo esse contexto que eu disse, mostrando então e lembrando para eles que eles não são Israel se os celeiros estão cheios. Deus não fala que eles são Israel apenas quando a bênção chega. Eles são Israel independente das circunstâncias que eles estão. Eles são o povo dele. É independente de qualquer coisa. Vocês são o meu povo, o meu tesouro pessoal. É isso que ele está falando aqui para eles. E aí, quando a vida vai aí mal, quando a situação financeira aperta, quando o ministério não cresce da maneira com que nós esperávamos, surge então a pergunta silenciosa dentro do nosso coração. Que pergunta? Será que ainda somos o povo de Deus? Essa era a pergunta que eles tinham, e a resposta para eles é: vocês são Israel, vocês são o meu povo, vocês são o povo da aliança, vocês são o povo que eu amo, antes de sequer a nação existir. Vocês são o meu povo. Então Deus vai deixar muito claro para eles que eles são povo, não porque estão prosperando, mas porque Deus os chamou assim. E aí no versículo 2 ele deixa isso muito claro, com todas as letras, e ele diz o quê? Eu sempre os amei.
Meus irmãos, não se esqueça de tudo que eu acabei de falar do contexto. Porque Deus podia ser um pai como eu. Já chega sentando o reio. Ele não faz isso. Antes de qualquer disciplina, e aliás, deixa eu já falar sobre a estrutura da profecia de Malaquias. Malaquias ele é estruturado em 6 discursos, ou 6 diálogos, 6 acusações de Deus contra o povo. Essa aqui é a introdução. Nós temos 6 discursos. Deus fala e acusa o povo responde e Deus dá o argumento. Aí assim vai. Nós vamos ver isso 6 vezes, começando hoje. Então, mas antes de fazer qualquer tipo de acusação, antes de discipliná-los, antes de acusar eles, de denunciar os sacrifícios defeituosos, antes de denunciar a infidelidade conjugal deles, antes de falar do desprezo deles pelo culto, antes de falar qualquer coisa, de acusar esse povo de qualquer coisa, Deus diz: eu os amo. Deus não chega com um chicote na mão e começa a bater em todo mundo, não começa a reclamar de tudo e não começa a discipliná-los. A primeira coisa, antes de qualquer coisa, Deus fala: eu sempre os amei. E nós precisamos entender que essa palavrinha aqui, esse amor, ele está num tempo que é muito importante, um tempo verbal que é muito importante, que é o perfeito. O tempo perfeito é uma ação que começou no passado, mas que hoje, agora, nesse exato momento, ela continua valendo. Ela continua sendo verdade. Então, para mim, a tradução da NVI aqui é muito feliz nisso. Eu sempre os amei, porque vem do passado e continua. Eu sempre os amei. Eu amei vocês quando você me amou. Eu amei você antes de Abraão ser chamado. Eu amei você quando seu pai Jacó ainda era aquele trapaceiro miserável que ele era. Eu amei você quando você saiu, eu tirei você do Egito e durante 40 anos você reclamou contra mim no deserto. Eu amei você quando você fez ídolos na terra que eu te dei e poluiu a terra que eu te dei. Eu amei você quando você estava no exílio. E quando eu trouxe você de volta do exílio, eu continuo amando você até hoje, apesar de todas as suas falhas. Eu sou o Senhor e não mudo. Meus irmãos, o Senhor nos ama assim. Quantas vezes nós falhamos e decepcionamos o Senhor, e Ele olha para nós e Ele fala: eu sempre os amei. O amor dele nunca mudou. Ele continua amando esse povo, como ele ama. Antes dele falar qualquer coisa, antes de acusar qualquer coisa, antes de ele disciplinar o povo, é um pai com lágrimas dos olhos que diz: eu sempre amei vocês. Não é um Deus sentado indiferente no céu, todo-poderoso, que pode fazer o que ele quer e que não sente nada quando os seus filhos desobedecem. Quando ele vê os seus filhos caminhando para se matar, e ele está vendo isso, e apesar das suas advertências, apesar de mandar profeta atrás de profeta, pregação atrás de pregação, eles não mudam. É um pai que sofre por causa dos seus filhos. Se você tem filhos, meu irmão, isso é muito simples de ver. Quando o seu filho se machuca, apesar das suas inúmeras advertências, e não importa que idade ele tenha, desde os pequenininhos que se machucam com coisas, você vai tomar choque nessa tomada, tira a mão daí, e o menino volta lá com o espeto para colocar naquela tomada, aí vai lá e toma um choque, aí você vai queimar a sua mão aí nessa churrasqueira, você vai lá, mete a mão, aí corre com esse menino para o hospital, você avisou, mas você fica irado porque ele te desobedeceu, mas você fica mais irado por quê? Porque ele se machucou, porque ele está destruindo com a vida dele. Aí você fala para aquele filho que já nem está na sua casa mais, casado, que não respeita mais nada, e você tenta avisar e falar: você está entrando num caminho que vai te destruir. Aí destrói o casamento, destrói os filhos, destrói tudo. Você fica irado com seu filho, você chora por causa desse filho. Esse é o coração de Deus.
Eu aviso, e vocês me desobedecem. Esse é o coração de Deus. Então, antes de qualquer coisa, antes de falar de qualquer acusação, antes de denunciar qualquer pecado deles, Deus, ele fala do amor dele. Eu sempre os amei. Porque, meus irmãos, se Deus chegasse aqui para eles já arrebentando eles, falava, olha, está tudo errado, esse sacrifício de vocês. Não. Se ele chegasse assim, a lei sem amor, ela produz farisaísmo. Se você obedece sem amar a Deus, você é um fariseu. Você vai se achar melhor que os outros. Agora, se Deus chega para eles, sem amor, para corrigir eles, acusando eles, para onde que eles vão? Eles caem nessa carga de culpa sem saída. É por isso que Deus chega para eles e fala, antes de qualquer coisa, e isso aqui é a base, é por isso que Malaquias começa assim, eu sempre os amei, antes de qualquer coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sempre amei vocês, meus irmãos, em todas as próximas pregações que eu vou fazer nesse texto, lembre-se disso daqui, em todas elas, eu sempre os amei. Deus vai fazer e vai falar coisas duras contra esse povo, mas Deus sempre amou esse povo. É um pai falando com o filho. Mas por que começar então afirmando o amor por um povo rebelde? Porque é a única maneira de nós sermos transformados. O que transforma a gente não é a lei. Meus irmãos, se a lei transformasse, Jesus não precisava ter vindo. Se a lei transformasse, nós ainda estaríamos sacrificando animal lá no templo, nós ainda estaríamos obedecendo a Torá. Se a lei fosse o meio pelo qual o coração é transformado, nós ainda estaríamos todos sendo judeus. Então a lei não transforma, nós precisávamos de uma transformação interna do coração, que a lei não faz, é o amor que faz. Então é o amor de Deus que vai poder fazer essa transformação. É somente quem entendeu o tamanho do amor de Deus em Cristo Jesus, que vai ser capaz de olhar para o seu pecado e falar, cara, olha o que o meu pecado está fazendo comigo, mas acima de tudo, olha o que o meu pecado está fazendo, ou fez, com o Filho de Deus, custou a vida dele. É só no dia que nós entendermos o amor de Cristo revelado na cruz do Calvário, é que nós realmente vamos converter-nos dos nossos maus caminhos e obedecer a Deus em amor, não porque nós somos religiosos. Então, Deus começa por aqui porque é o único caminho de transformação. Não é uma lei, é amor. Então Deus fala, eu sempre os amei. Deus que amou, que escolheu, que manteve a sua aliança com esse povo, está sendo tratado indiferente, de maneira indiferente. E é isso que ele quer expor aqui também. Eu sempre amei vocês, eu continuo amando vocês, e olha o que vocês fazem comigo. É aquele pai que amou, que proveu, que cuidou, que está sempre ali, mas apesar de tudo isso, eles continuam desprezando o Senhor. Continuam fazendo culto por fazer, obedecendo por obedecer, fazendo o mínimo necessário para um Deus que amou eles dessa maneira. É disso que ele está falando aqui. É interessante que a palavra amor aqui também não é um sentimento, porque se você abrir a sua palavra aí, a palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 7, você vai encontrar esse texto que diz assim, pois vocês, um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que todos os outros povos. Vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó do Egito. Então aqui em Deuteronômio capítulo 7,
Deus fala a eleição de Israel. Deus elegeu Israel para a salvação. Apesar deles, vocês não eram um grande povo, não eram um povo numeroso, não era um povo obediente, não era um povo em que existia mérito nenhum para eu salvar vocês, não tinha nada em vocês para eu amar. Aliás, muito pelo contrário, se você conhece a história de Israel, você entende e sabe que a única coisa que Israel deu para Deus é motivo para Deus abominar aquela nação. Como nós damos motivo para ele nos abominar também. Nós não somos diferentes de Israel. Nunca se esqueça disso. É farinha do mesmo saco. Esse Deus os escolheu. Então o amor aqui, a palavra amor, eu sempre os amei, é uma palavra de aliança. É um amor de aliança, é o amor da escolha de Deus, é o amor ágape do Novo Testamento, ou hesed do Antigo Testamento. É o amor que Deus tem por pessoas que não merecem, por pessoas indignas. Esse é o amor que ele tem aqui. E o contexto todo dessa passagem deixa isso muito claro. Eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Meus irmãos, nem Esaú e nem Jacó merecem nada. Porque alguém aqui pensa que Jacó era melhor que Esaú? Um trapaceiro, enganou o pai, enganou o irmão, enganou o tio. O cara, onde ele passava, ele causava um estrago. Não tem santo. Meus irmãos, às vezes a gente lê o Antigo Testamento com umas visões aí meio esquisitas, como se no Antigo Testamento existisse algum herói. Olha para Abraão, pecador. Olha para Jacó, pecador. Olha para Davi, pecador. Sabe por que todas aquelas histórias e a Bíblia não esconde nenhuma dessas histórias? Para deixar muito claro que a Bíblia só tem um herói, é Cristo. O resto são todos homens que foram alcançados pela graça de Deus. Que Deus transformou miseráveis pecadores como eles, como nós, em filhos dele. Por amor, e só isso. A Bíblia deixa isso muito claro para nós. Então, Jacó e Esaú não tem diferença nenhuma. Deus escolheu um, porque ele quis escolher, por causa do seu amor. Então esse amor aqui não é uma declaraçãozinha de sentimento, é um amor que é um amor incondicional. Porque se fosse condicional, essa nação já estava destruída há muito tempo. Se o amor de Deus na minha e na sua vida fosse condicional, meu irmão, você pode ter uma certeza, você não estava nesse banco hoje. Você pode ter certeza disso, você não estaria aqui hoje. É graça. Você está onde você está hoje porque a graça te trouxe aqui. Porque esse amor, eu sempre os amei, alcança você dia após dia, dia após dia. É só por isso que nós estamos aqui. É a graça de Deus. E aí o povo pergunta para ele, ainda no versículo 2, aquela grande pergunta que todos nós fazemos. Deus afirma, eu sempre os amei. Qual a resposta do povo? De que maneira o Senhor nos amou? Eles são sarcásticos aqui. A resposta deles aqui, a pergunta, né, que é a resposta ao amor de Deus, é uma pergunta sarcástica. Eles não estão perguntando, querendo saber uma resposta. O que eles olham para a sua vida, eles olham para aquelas promessas não cumpridas, eles olham e eles dão risada de Deus. É assim que você deve interpretar essa pergunta deles. Como que você nos amou? Você nos amou mesmo? Se o Senhor nos amou, por que a minha vida está desse jeito? Se o Senhor me ama, por que eu estou passando por essas dificuldades que eu estou passando? Se o Senhor me ama, por que o diagnóstico de morte chega? Se o Senhor me ama, por que eu perdi o meu emprego? Se o Senhor me ama, por que a minha esposa se divorciou de mim? O Senhor só pode estar de brincadeira falar um negócio desse para mim. O Senhor me ama? A pergunta nunca mudou, meus irmãos. Porque essa é a pergunta que nós fazemos para Deus quando as coisas vão mal. A gente continua fazendo as mesmas perguntas. A gente tira sarro de Deus quando o pregador fala que Deus te ama. Aí você pensa, é que você não está na minha pele. É que você não está vivendo a minha vida. Senão, você não falaria que Deus me ama.
E talvez isso já tenha passado pela sua cabeça antes mesmo de eu falar isso. E essa é a resposta de Deus para você. Deus me ama? Se Deus me amasse, a minha vida não era a porcaria que ela é. Muitas vezes é assim que nós enxergamos a vida. Agora, qual que é o problema deles aqui? O problema deles é que eles mediam o amor de Deus segundo as bênçãos materiais que Deus podia ou não proporcionar para eles. Como que eu meço o amor de Deus? O amor de Deus aqui são benefícios materiais que Deus me dá. Esse é o problema deles. Eles olham para a vida deles, eles olham para as colheitas ruins, eles olham para a opressão dos persas, eles olham para as suas vidas destruídas, eles olham para as dificuldades e eles pensam o quê? Se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Essa é a conclusão lógica que eles chegam. É a mesma que nós chegamos, quando nós perdemos emprego, ou qualquer outra daquelas coisas que eu acabei de falar acontecem. Quando os sofrimentos chegam. E é isso que acontece conosco. Nós começamos a questionar o amor de Deus, porque nós avaliamos, mensuramos o amor de Deus através da nossa conta bancária. Nós mensuramos o amor de Deus através dos benefícios materiais que Ele pode nos dar. Você quer saber de uma coisa? Todas as vezes que você mensurar o amor de Deus através de coisas materiais, você vai se frustrar com Deus. Você vai se frustrar com Deus. Ou, se você é uma pessoa rica, uma pessoa abastada, você vai começar a achar que você é o cara. E que Deus te ama demais, porque você merece em alguma coisa. Porque você fez alguma coisa certa. É os dois extremos, meu irmão. Não tem meio termo, porque isso é lei, isso não é graça. Isso é religião de troca. Nós fazemos então a mesma pergunta e continuamos no mesmo diagnóstico, né? Quando a oração não é atendida. Eu orei e Deus não atendeu a minha oração. Então significa que Deus não me ama. Não deu certo o projeto que eu tinha, então significa que Deus não me ama. A igreja não está crescendo como eu gostaria que crescesse, e Deus então não está trabalhando nesse ministério. São as coisas que a gente vai trazendo para Deus e as nossas expectativas, e nós vamos sendo frustrados. O problema não é, meus irmãos, perguntar por que não está acontecendo. Isso não é o problema. O problema é você medir essas coisas e falar que isso aqui, que Deus não te ama por causa disso. Esse é o problema. É olhar para essas coisas, olhar para as circunstâncias e avaliar o amor de Deus na minha e na sua vida através de circunstâncias passageiras. Esse é o problema. Enquanto nós avaliarmos o amor de Deus pelas circunstâncias das nossas vidas, você vai viver uma montanha russa com Deus. Você nunca vai estar bem com Deus. Vai ter assim, cada semana de um jeito, não é cada dia, né? É aquele negócio, bem me quer, mal me quer. Hoje me ama, amanhã me odeia. Hoje me ama, amanhã me odeia. Porque você não entendeu ainda qual que é o padrão. E aí Deus ele vai dar a resposta para eles, né? E é interessante aqui na resposta de Deus, que ele vai continuar aí, do versículo 2 ainda. Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terra devastadas e entreguei a sua herança a chacais do deserto. E aí Deus, note uma coisa, meus irmãos. Deus ele não responde com uma lista de bênçãos materiais, porque era esse exatamente o ponto que eles estavam trazendo. Eles avaliavam o amor de Deus por bênçãos materiais. Deus poderia ter feito o seguinte: faz o seguinte, olha para a vida de vocês. Vocês estão vivos, já é motivo de dar graças a Deus. Vocês ainda estarem na terra de vocês, que é o que ele está falando aqui, já é motivo de dar graças a Deus. Deus não está nem falando que, olha, apesar de todo o sofrimento que vocês estão passando, tem comida, os filhos de vocês estão nascendo saudáveis, as coisas estão andando. Deus ainda não precisava nem falar de outras coisas. Olha, eu tirei vocês, formei vocês de um casal,
Eu tirei vocês do Egito, da escravidão, dei reis, dei terra, fiz tudo o que eu fiz por vocês. Não é porque se fosse eu falando com os meus filhos, era isso que eu ia trazer, não ia? Meu filho, eu cuidei de você, eu paguei suas contas, eu limpei aí a sua bundinha, eu coloquei comida na sua boca, eu paguei os seus estudos, eu te dei roupa, comida, teto, eu tenho te sustentado durante toda a sua vida, e você vem com essas malcriadices pro meu lado? Bom, se Deus fosse como eu, talvez essa seria a resposta. Você acha que eu não te abençoei? Se você está fortinho, gordinho, é porque eu te abençoei muito. Deus podia ter falado isso? Podia. Ele seria justo nisso? Seria, mas ele não fala isso. Vocês querem a prosperidade? Vocês querem avaliar por prosperidade? Deixa eu lembrar uma coisa de vocês. Olha para Esaú. Não eram Jacó e Esaú irmãos? Eu escolhi um e escolhi o outro. Lembra uma coisa, a nação de Edom, que são os descendentes de Esaú, tinha sido completamente destruída. Não tinha mais nada lá. Enquanto a nação de Israel voltou do exílio e estava lá. Deus estava falando para ele, minha gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Eu avisei que Edom ia ser destruída porque eu destruí Edom. Eu falei que eles iam ser destruídos. Mas eu falei que vocês iam ser reconstruídos e aqui vocês estão. Se para vocês está ruim, você imagina para Edom. Mas vocês não estão destruídos completamente como Edom está, porque eu amo vocês. É por isso que vocês ainda estão de pé. E é exatamente essa a argumentação dele aqui. Vocês querem comparar por bênção? Eles estão tudo destruídos, vocês ainda existem. Olha para aquela nação. E aliás, a maior demonstração de amor de Deus na minha e na sua vida, meus irmãos, é Cristo. Você quer medir, você quer entender a medida correta para você poder medir o amor de Deus e o quanto Deus te ama? Você não mede nunca o amor de Deus pela sua conta bancária, pela sua saúde, por circunstâncias externas. Você nunca vai medir de maneira justa o amor de Deus por você, se você medir por circunstâncias físicas externas. Se você quer medir o amor de Deus por você, você vai medir por uma coisa e uma coisa apenas: pela cruz. Porque Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. Deus sacrificou o seu Filho pelos seus piores inimigos. Se você quer entender o amor de Deus, você precisa olhar para a cruz. E aí o apóstolo Paulo ele vai escrever em Romanos, e em Romanos é interessante que ele vai pegar esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 9, para falar do amor de Deus. Depois do capítulo 8, ele ter dito o seguinte: eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você quer medir o amor de Deus, comece pela cruz. É Deus que nos ama tanto que nos foi capaz de entregar o seu Filho, o seu único Filho. Meus irmãos, Deus é o dono do ouro, da prata, tudo é dele por direito de criação. Eu entregaria tudo que eu tenho por qualquer pessoa, pega o que você quiser pegar, mas eu nunca entregaria a vida do meu filho para morrer por ninguém. Eu entregaria a minha vida, mas é nunca do meu filho. Deus entregou a vida do Filho dele para morrer pelos seus piores inimigos. É isso que Deus fez por mim e por você. Então aí você vem falar para mim: ai, Deus não me ama porque minha oração não foi atendida, porque isso aconteceu. Igual a criança birrenta, igual os meus filhos fazem comigo quando eu não ligo a televisão, como se fosse o mundo ia acabar porque eu não liguei a televisão. É a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Aí Deus olha do céu e fala assim: eu entreguei o meu filho para morrer por você, e você está brigando, chorando, esperneando no chão, porque eu não liguei a televisão para você. Você está de brincadeira comigo. E aliás, quando Deus não nos dá alguma coisa, meu irmão, você pode ter uma certeza absoluta: é para o seu bem. Quando Ele tira, é para o seu bem. Porque eu não deixo o meu filho 24 horas na televisão porque faz mal para ele.
Se eu nego alguma coisa, não vou dar bala, não vou dar doce, porque faz mal para ele. Não é porque eu não amo, é pelo contrário, porque eu amo muito ele. Porque eu não quero ver a saúde dele sendo destruída. Quando Deus nos tira, é porque Ele nos ama. Não é quando apenas Ele dá que Ele nos ama, quando Ele tira, Ele também ama. Talvez as maiores bênçãos do Senhor na nossa vida sejam as vezes que Ele tiraram coisas de nós. Coisas que nos estavam afastando dEle. Coisas que, aliás, talvez trouxeram você para cá. E é por isso que você está aí. Então, o maior presente de Deus é Cristo. A maior declaração de amor que você vai ouvir na sua vida é essa: está consumado. Está consumado. Nada pode nos separar do amor dele. Então, a bênção material, ela não significa amor de Deus. E quer uma outra prova? Vou te dar uma outra prova. Vou usar o texto que nós estamos lendo. De novo, Malaquias 1. Nós temos Esaú e nós temos Jacó. Meus irmãos, se bênção material é a prova de bênção de Deus, como que Deus odiou Esaú? Vocês já se perguntaram isso? Quando Jacó volta da casa de Labão e vai tentar oferecer presentes para o seu irmão, ele rejeita os presentes dele, porque ele é muito rico. Esaú era mais rico do que Jacó. Como assim Deus odiou Esaú? Esaú tem mais dinheiro que Jacó, que ele formou uma nação de príncipes, saiu dele uma nação, formou Edom. Como assim Deus odiou Esaú? Sabe como que Deus odiou Esaú? Por um único motivo. Ele cortou a coleira e disse: vai, seja Esaú. E como que ele amou Jacó? Jacó, meu filho, vai demorar, mas eu vou pegar você, e eu vou corrigir você, e eu vou bater em você, e você vai se transformar num príncipe do meu povo. Eu vou mudar e eu vou transformar a sua vida. Eu vou tirar você, esse Jacó, esse trapaceiro, esse usurpador que você é, e eu vou te transformar num homem de Deus. Meus irmãos, a maior bênção de Deus na minha, na sua vida, é Deus ter pegado isso aqui que você é, isso aqui que eu sou, e falar: não vale nada não, Jacózinho, mas eu vou transformar você num príncipe e numa princesa. Eu vou lavar você com o sangue do meu filho, e você vai ficar mais branco do que a neve. Eu vou tirar da sua vida todos os ídolos que você tem. Sabe, todos esses ídolos que você tem, eu vou tirar todos eles. Vai doer. Vai ser tão duro quanto amputar de você um braço ou uma perna. Mas é melhor eu te arrancar isso aí, você entrar na vida, do que você ir para o inferno. É isso que Jesus está falando nessa parábola. De arrancar olho, perna, escandalizado. Meus irmãos, nós temos ídolos que são tão difíceis de arrancar que parece uma amputação quando Deus tira. Parece que Deus arrancou metade do nosso corpo quando Ele tira algumas coisas de nós. A dor é similar, mas é necessário, porque se Deus não tirar, isso vai corroer você e vai matar igual um câncer. E Deus te ama tanto que se precisar arrancar a perna, Ele vai arrancar. Se precisar arrancar o braço, Ele vai arrancar, para que você entre na vida. Ele vai fazer, por amor. Eu nunca bati nos meus filhos por ódio. Eu creio que vocês nunca bateram nos filhos de vocês por ódio. Deus não é um pai como eu, Ele é muito melhor do que qualquer um de nós, aliás. Ele bate por amor. E sempre é com mais dor. Porque se você já bateu no seu filho, você sabe muito bem disso. Dói mais na gente do que neles. Dói muito mais na gente. Imagina o coração de Deus, quando Ele tem que nos corrigir. Então, Ele mostra, olha para a destruição de Edom, e vocês ainda estão vivos. E aqui nós lembramos de Lamentações de Jeremias, tão famoso, Olha para as muralhas de Edom todas destruídas. Olha para aquela nação toda destruída. Agora olha para você. Meus irmãos, olha, vocês acham que está ruim para a gente? Olha para o mundo. Para esse monte de gente sem Cristo. Você acha que está ruim para você? Assiste o jornal.
Aí você vai ver o quanto Deus tem nos abençoado. E aí você vai lembrar, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse é o motivo de nós não termos sido consumidos por causa dos nossos pecados. Nós estamos aqui hoje porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. É a prova do amor dele. Meus irmãos, está difícil aí fora, não está? Eu sei que está, eu sou igualzinho vocês. Está difícil. As coisas não estão boas. Se você não está antenado aí, deixa eu te falar uma coisa. As coisas não estão boas. Mas olha para a sua e para a minha vida. Deus tem guardado a gente. Deus tem abençoado a gente. Deus tem levado e tem trago em segurança. Deus tem aberto portas. Deus tem ido conosco por onde nós vamos. Que Deus maravilhoso que nós temos. E mesmo quando as adversidades chegam, Ele nos abraça e fala: eu estou com você, e eu não vou para lugar nenhum. Ainda que você passar pelo fogo, Ele não te queimará. Ainda que você passar pelas águas, elas não te submergirão. É a promessa. Ele não fala que você não vai passar, você vai passar, porque o fogo queima tudo que não presta, e vai sair de lá ouro refinado. Vai sair de lá ouro refinado. Então, qual o objetivo de tudo isso? O texto termina no versículo 5. Então, vocês verão, futuro, vocês verão isso com os seus próprios olhos e clamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Para que Deus está fazendo tudo isso que eu acabei de falar aqui? Para um único motivo: para o louvor da glória do nome dEle. Porque Deus faz tudo o que Ele faz para o louvor da glória do nome dEle. E um dia, meus irmãos, é para isso que isso aqui está apontando. Esse texto está apontando para o Evangelho de Cristo. Um dia, quando nós passarmos dessa dispensação, quando o Senhor Jesus voltar, tudo for restaurado e nós estivermos na presença dEle, e tudo for passado, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas nós olharemos para Ele, e em um coro, como mostra Apocalipse, nós cantaremos: grande é o Senhor. Ele é o Senhor, e todos nós louvaremos e exaltaremos o nome do Senhor juntos, que faz grandes coisas. Que coisas que Ele faz? Ele nos salvou em Cristo Jesus. Ele nos transformou, essa massa corrupta, em um homem e uma mulher de Deus. E essa salvação dele, o versículo deixa muito claro, o versículo 5 deixa claro isso, que Ele não fez apenas, não está para as fronteiras de Israel, Ele não está falando apenas com Israel, todas as nações, porque se você já leu o livro do Apocalipse, você vai ver isso. Nós temos lá povo de toda tribo, língua e nação, que Jesus, através do seu sangue, constituiu para Deus, reis e sacerdotes que reinarão para sempre. É para isso que esse texto está apontando, é para isso que ele está nos mostrando, que o amor de Deus nas nossas vidas não é demonstrado apenas com coisa que Ele nos dá, mas o amor dele vai além de tudo que nós podemos imaginar, e o final desse amor é a glória do nome dele. Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, pela sua palavra, que é maravilhosa, e te pedimos perdão e confessamos, Pai, o nosso pecado diante de Ti como igreja. Perdão, Pai, perdão, porque nós, assim como esse povo de Malaquias, assim como o Teu povo Israel, nós medimos bênção, nós medimos o Seu amor por coisas materiais, por circunstâncias que nós enfrentamos e passamos. O Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos tão míopes, tão cegos, porque nós tentamos avaliar o Teu grande amor, com que o Senhor nos amou em Cristo, e nós esquecemos completamente desse grande amor que o Senhor nos amou em Cristo, fixando em coisas finitas, materiais e passageiras. Ô Senhor, nos dá graça para, como disse o apóstolo Paulo, nos atentar para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras. Deus, nos momentos de dúvida, nos momentos de perda, nos momentos de sofrimento, nos ajuda, Senhor, a entender que o Seu amor não é provado na nossa vida
quando o Senhor nos dá algo que nós pedimos, o seu amor é provado na nossa vida através da cruz. Então, o Senhor nos ajuda a olhar para a cruz nos momentos de sofrimento, para que a gente possa suportar essa vida e não perder a alegria, não perder o entusiasmo e não te servir por obrigação ou por fazer, mas com entusiasmo, com graça, de maneira alegre. Viver, Pai, a corrida e correr essa corrida que nos é proposta em Cristo Jesus. Abençoa-nos assim, Pai, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.